Este programa foi gravado antes do desaparecimento e assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, exatamente no Vale do Javari. E a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, da qual o Beto Marubo é dirigente, teve um papel muito importante na elucidação do caso. Olá, eu sou o Lorival Santana e você está no podcast Earth News Notícias da Terra, e esta é a segunda parte da nossa conversa com o Beto Marubo, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e também da articulação nacional de todas as entidades indígenas do Amazonas, da Amazônia e do Brasil e da América do Sul toda. Na primeira parte, se você não viu ou não ouviu, não deixe de ir buscar no YouTube ou no seu agregador favorito de podcast. A gente conversou sobre o valor do conhecimento dos povos indígenas para a humanidade, não só para eles próprios ou para o Brasil, também sobre os desafios que estão sendo enfrentados, as ameaças, as terras indígenas, a demarcação, a questão dos contatos com os povos isolados. Tudo isso está na primeira parte dessa conversa, e agora, na segunda parte, a gente continua se aprofundando nessas questões. Beto, você mencionou na nossa conversa anterior que estamos aqui falando na internet, estamos falando português, você está em Brasília, no seu escritório, inclusive voltando de uma viagem a Nova York. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas existe muita essa discussão sobre o que é ser indígena, né? Como que uma pessoa que tem celular, tem internet, você diz que na sua comunidade lá você fala com a sua família também pela internet, e aí as pessoas atacam esse conceito. Ah, então não seria mais indígena, e aliás seria um beneficiado, né? Uma pessoa privilegiada. E quando essa não é a visão, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, essa discussão já passou, né? Assim, os indígenas de lá têm acesso a muito mais coisas do que os indígenas da América do Sul, e são muito mais respeitados como indígenas, porque exatamente esses meios todos ajudam a preservar a cultura deles e não o contrário. Então, fala para a gente sobre essa, essa interface entre esses dois mundos, né? Se bem que assim, o mundo dos não indígenas recebeu muita já influência do mundo indígena, né? Vamos começar por aí. Mas enfim, como que é a preservação da cultura indígena dentro desse contexto de articulação com o mundo em torno? Olha, antes de mais nada, nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros, literalmente nativos do Brasil, né? Então, assim, nós somos mais um povo, dentre tantos outros que compõem o nosso país, só que nós somos indígenas, né? Enquanto indígenas, não é o fato de nós estarmos, eu aqui falando com você pela internet, ou ter um celular, né, que seja usar computador, etc. e tal, não seja mais indígenas. Essa é a nossa identidade, né? É só uma forma de nós demonstrarmos para as demais sociedades brasileiras que nós temos uma cultura que é diferenciada, nós temos uma língua que é diferenciada, uma visão, né, em alguns contextos de mundo que é diferenciado do de vocês, né, aí fora, vamos dizer assim, e mesmo assim nós temos o total interesse de somarmos com o nosso país do jeito que nós somos, entende? Eu costumo dizer o seguinte: um japonês que está aqui no Brasil, ele não é mais nem menos japonês, né? Ele vai se considerar um japonês, né? Uhum. Ou outras nacionalidades. Nós temos aí comunidades de alemães, né, no sul, comunidade de italianos no sul que falam suas línguas, né? Mantêm as suas culturas e mesmo assim se consideram brasileiros também, né? Então é o nosso país, esse país multi, né, de tamanho continental. Isso faz parte do nosso país, da diversidade que nós, né, somos. Uhum. Sobre o conhecimento que essas comunidades trazem, qual seria
a melhor forma de nós usufruirmos desse conhecimento? Você acredita na possibilidade de criar, por exemplo, lá o Almir Surui está criando uma universidade lá na terra indígena 7 de Setembro, lá em Rondônia, né? Trazendo, então, buscando fazer esse encontro entre o conhecimento científico não indígena, o conhecimento indígena. É possível multiplicar isso, é possível fazer isso de uma maneira em que os dois mundos se beneficiem de forma respeitosa, equilibrada, para trazer um conhecimento novo, para trazer soluções e para patentear essas soluções, e nós trazemos benefícios para as comunidades que descobriram essas soluções e também para o Brasil e para o restante da humanidade? Há algumas iniciativas hoje no país que vem, que é um exemplo do que a gente pode, o Brasil ele pode ganhar com essa, né, com essa questão. Ganhar assim, no sentido de proteger e reconhecer, né, essa especificidade dos povos indígenas. Além dessa iniciativa lá do Parente ao Missouri, nós temos lá no meu estado do Amazonas o compartilhamento da medicina tradicional, né, dos parentes lá do Rio Negro, né, que moram em Manaus. Eles estão construindo uma espécie de universidade indígena mesmo, dos próprios indígenas, com o objetivo de sociabilizar na região de Manaus dos conhecimentos da medicina tradicional, do mato, né? Então, nós temos lá o pajé, nós temos lá o pessoal que conhece das plantas medicinais, no sentido de somar, né, além dos fármacos ocidentais, vamos dizer assim, né? Uhum. E isso é importante para todos nós, para o povo brasileiro, né? A proteção desses povos, a inserção, o reconhecimento dos povos indígenas pelo Brasil, isso é um ganho importante para nós, tanto enquanto povo, Brasil, né, enquanto país, né, de respeito às culturas, como também para os povos indígenas contribuírem e se sentirem parte desse processo, né? Uhum. Enquanto não houver, vai haver essa segregação, porque índio é aquilo, o negro, né, é aquilo, né, as raças. Isso tem sido bastante enfatizado nesses últimos 4, 3 anos, né? Onde vem se acirrando, né, desnecessariamente entre nós brasileiros, segregando, né? Porque índio imagina, quando o nosso vice-presidente da República diz que índio é indolente, é preguiçoso, é o que demonstra o que vem, né? A autoridade, uma das autoridades máximas do nosso país, né, falando isso, é o que demonstra a falta de conhecimento, né, e de respeito a esses povos, né? E fica muito nesse imaginário na Amazônia, porque os índios vão vender a Amazônia, né? Isso, os índios vão construir um outro país na Amazônia, entende? Aí surge, né, várias desses pensamentos que, a meu ver, não vai contribuir com absolutamente nada, a não ser o que nós estamos vendo, esse processo, né, de autodestruição, né, entre nós brasileiros, de forma desnecessária, Bom, né? basta passar uma tarde na floresta para ver que uma pessoa preguiçosa não sobrevive na floresta. É bem Absolutamente. simples isso. É mais fácil ser preguiçoso na É. cidade do que na floresta. É um trabalho E, pesado viver na floresta. temos também a questão, também, eu gostaria de ressaltar, a proteção do território nacional, né? Na minha região, por exemplo, que eu falei lá dos Maioruna, que compartilho do lado do Peru e Brasil, quem faz a vigilância mesmo, quem informa ao Exército, lá na minha região do Alto Rio Jaquirana, quem mantém os informes e briga para que essa terra seja protegida, são os Maiorunas, né? Assim como muitas outras regiões. Nós temos o Azaxaninca, né, que coordena conjuntamente trabalhos com o Exército e Polícia Federal lá na região do Rio Amônia, e muitos outros exemplos do que os povos indígenas podem fazer, não somente para a proteção da Amazônia, como também, junto com as autoridades, fazer a proteção. Porque tem regiões que não existe exército, aeronáutica que tem acesso. Isso é retórica dos militares, né, que nós chamamos de embuste. Eles não conhecem.
né, lá nessas regiões longínquas. Daí a importância dos povos indígenas para a proteção do nosso território também. Porque Né? nós estamos, como a gente disse no capítulo anterior, a gente está falando, na sua área, por exemplo, de uma área que tem fronteira com a Colômbia e com o Peru, que tem muito tráfico de drogas, tráfico de peixes, esses peixes ornamentais naqueles lagos lindíssimos que a gente tem lá, tráfico de tudo, né, Beto? Então, aí você está dizendo assim, o índio tem a informação do que está acontecendo no território e compartilha essa informação com os militares e com a Polícia Federal. A gente nem tem ideia, ninguém tem ideia do valor da riqueza, esse patrimônio de conhecimento que cada povo tem, cada indivíduo, cada povo tem, espalhado pelo nosso território, pelos diversos biomas, a começar pela Amazônia. E existe essa riqueza mais conhecida, que é o potencial hidrelétrico, os minérios, né? E eu queria te perguntar se é possível, porque um grande argumento é esse, não, os indígenas, na verdade, eles não deixam a gente explorar essas terras, mas eles exploram e eles vendem, eles contrabandeiam, eles ganham dinheiro, né, de forma ilegal, vendendo madeira, vendendo minérios, ouro e assim por diante, né? Como é que seria, é possível a gente fazer um planejamento de uma maneira que algumas dessas coisas possam ser desenvolvidas, exploradas de forma sustentável e em concordância com as comunidades para trazer benefícios para essas comunidades e para o restante do Brasil também? Olha, é possível fazer um trabalho, conciliar, né, essa parte da questão econômica, né, dos Uhum, recursos naturais, com as culturas nativas, com os povos indígenas, sem agredir o meio ambiente, né? Hoje o Brasil, ele não tá, eu não vejo ainda hoje, por exemplo, uma tecnologia moderna o suficiente para dizer, olha, vamos usar o garimpo, né, hum, profissional nessas terras sem agredir o meio ambiente. hum, Então, não tem. Como se vai fazer isso? É uma discussão. Na minha área, por exemplo, nós temos lá a região leste do Vale do Javari, que vem sendo feito o garimpo, né, da forma artesanal, como é vendido pelo governo, porém, a destruição ambiental é absurda. Né? Nós estamos vendo mercúrio, agora no mercúrio na água. é isso. Nós temos agora, por exemplo, situações agora, né? É público e notório nos rios Arariquera e demais rios na terra indígena Yanomami, que as imagens demonstram que é um absurdo da forma que vem sendo feito, né? E a partir do momento quando um ou dois indígenas chegam junto com o governo para convalidar essa retórica, isso também não é o que nós, povos indígenas que moram nesses territórios, acham, né? Porque, assim, dois, três indígenas se beneficiam com o garimpo ilegal, mas a grande maioria, assim como o povo brasileiro, não ganha absolutamente nada com isso. Hoje nós Uhum. temos as cidades do Pará, que são as grandes exportadoras de ouro, né, onde as autoridades sabem disso, que não é legal, e, no entanto, a cidade do Pará, nós estamos vendo aí, né, fica sempre com um passivo de destruição ambiental, de problemas sociais, o aumento da violência, e isso vai para dentro das aldeias. Então, Porque, acredito, aham, desculpa, eu não acredito que dessa forma é, nós vamos ganhar, o Brasil vai ganhar algo com isso. Eu acredito que existem outras formas, como, por exemplo, a parte sustentável da floresta, né? Nós temos vários frutas, né, que podem, o açaí, por exemplo, o buriti, por exemplo, que pode ser comercializado. Hoje é um produto de consumo em todas as partes do mundo que pode ser otimizado. Né? Os fármacos da floresta, em conjunto, né, com os povos indígenas, né? E a floresta em pé hoje ela é muito mais valorosa do que uma floresta derrubada, aquela coisa triste que nós estamos vendo aí, né? uhum. Então existem outras formas de vamos dizer assim, explorar beneficamente a floresta, né, para somar-se, né,
ao PIB brasileiro, à economia brasileira, né, do que a forma de destruição da floresta através da madeira. Isso não vai, né? Isso já por si só já é contra o meio ambiente, né? Destruir a floresta. Era aí Ainda que eu ia chegar na madeira, porque já foi encontrada uma forma de exploração sustentável da madeira que acaba recuperando mais florestas nas margens, nas franjas daquilo que foi desmatado, né, respeitando as regras da engenharia florestal e ambiental para é, extrair aquela madeira quando ela é uma avó, e aí as filhas e as netas vão até crescer mais, enfim, já existe essa técnica, então seria necessário percorrer um caminho aí na mineração, se for possível, não sabemos, talvez seja, para que uma mineração sustentável também pudesse ser feita. Você vê dessa forma? Olha, a princípio, eu preciso ver um exemplo de projeto, né, que dê certo. Imagina, nós temos a mineração já bastante avançada em termos de tecnologia e conhecimento em Minas Gerais, no entanto, nós vimos aquele desastre, né? Hoje no Brasil, o pessoal não tem essa consciência de que para você fazer um trabalho sério, há de se mitigar todos os problemas correlacionados àquela atuação, né? De forma que eu acredito que num futuro, né, onde nós tenhamos esse compromisso, né, e sobretudo o respeito à natureza, talvez possa existir isso, né? Não, nesse primeiro momento eu não vejo dessa forma, né? Eu acredito que pode lá no futuro a gente utilizar das tecnologias que já existem, né, os conhecimentos que já existem, mas como uma atuação de fiscalização do Estado fundamental, né? Nós temos aí um IBAMA que, infelizmente, já não protege quase nada hoje no país, o ICMBio, né? Apesar de serem a FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal serem fundamentais na proteção ambiental, e o Brasil vai precisar disso, que essas instituições funcionem, se não houver uma fiscalização, um acompanhamento profissional, nenhuma dessas alternativas vai dar certo, né? A madeira, nós temos aí regiões onde foi pensada como uma extração de madeira legal e depois se tornou uma anomalia, né? Mas eu acredito sim que a partir do momento que houver um amadurecimento das instituições, das autoridades, das políticas públicas nesse sentido, a gente pode conciliar com certeza, como você falou, isso aí, né? Atualmente, nos territórios indígenas, a gente pensa o contrário, que esses podem contribuir de outras formas com o nosso país, sem nenhuma forma de agressão ao meio ambiente, né? Que é possível, como eu já falei. Os fármacos, os cosméticos, os alimentos, né? E assim por diante, os óleos, os insumos, né, industriais que precisam ser extraídos de forma sustentável e patenteados e regulamentados, né? Sim, Agora sim, a mineração ilegal, ela já foi dada a largada pelo atual governo e as autoridades hoje do nosso país, no sentido de agredir, de buscar uma visão colonialista, onde o próprio Brasil está cometendo os mesmos erros históricos de 100 anos, 300 anos atrás, que as pessoas vinham e viam o nosso país não como um país, né? Mas como uma forma de roubar, de tirar, de ganhar com aquilo. Não tem a preocupação de proteger o meio ambiente, a nossa terra, o nosso país, né? É muito mais de tirar, porque é o dinheiro, o lucro, simplesmente, né? Eu tenho certeza que as pessoas que fazem isso nos territórios indígenas hoje não estão preocupadas com a questão ambiental, nós estamos vendo isso, né? É. Então, essa mentalidade, infelizmente, não concilia com desenvolvimento nenhum para o nosso país. Uhum. Esse é o Beto Marubo, a gente chegou ao final do segundo capítulo desse programa com o Beto Marubo no podcast Earth News Notícias da Terra. Se você não viu a primeira parte, tem que ver ou ouvir, e a gente tem ainda mais uma terceira parte na próxima exibição do Notícias da Terra Earth News. Até lá!